Cumprimento todos. Eu sou a doutoranda Érica de Menezes Rabelo e irei apresentar o trabalho intitulado Potencial Biocida dos óleos essenciais e nanoformulações de tetradenia riparia, host code e óssimo tenuiflorum lim. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Sheila Souza Moreira da Silva de Almeida e pertence ao programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal. A estrutura da apresentação se dará da seguinte maneira: introdução, objetivos, levantamento bibliográfico, metodologia, capítulo 1, capítulo 2, conclusões e referências. Atualmente, o uso de drogas convencionais vem causando resistência de bactérias e insetos, fomentada pela utilização, normalmente indiscriminada, de inseticidas e antibióticos, que acarreta uma pressão seletiva e, consequentemente, a resistência, criando assim um problema de saúde pública, o que fomenta a busca por novas drogas. Um dos caminhos para essa busca se dá através do conhecimento etnobotânico, pois eles podem indicar o potencial terapêutico e nanobiotecnológico de plantas. Entre essas plantas, destacam-se aquelas pertencentes à família Lamiácea, que usualmente são aplicadas como inseticidas e antimicrobianas na medicina popular nas comunidades tradicionais no estado do Amapá. Entre elas, destacando-se as duas espécies, Tetradenia riparia e Óssimo tenuiflorum, que possuem em comum o fato de terem abundante concentração de óleos essenciais em suas folhas. Os óleos essenciais possuem várias atividades biológicas, atribuídas à sua composição química, pois eles são misturas naturais complexas de substâncias voláteis e também possuem como característica ter um aroma intenso, serem líquidos com aspecto oleoso em temperatura ambiente. Porém, esses óleos eles são altamente sensíveis, podendo evaporar ao serem expostos ao ar e em temperaturas elevadas, além de serem quimicamente instáveis e oxidarem facilmente na presença de luz, água e umidade. Uma das formas de proteção dos óleos essenciais se dá através da utilização de nanotecnologia, por intermédio do encapsulamento desses óleos, formando nanoemulsões. Pois, através desse encapsulamento, será possível fazer uma liberação controlada, protegê-los da degradação, aumentar a solubilidade e biodisponibilidade, além de reduzir sua citotoxicidade. A problemática desse trabalho foi: os óleos essenciais e ou nanoemulsões de tetradenia riparia e óssimo tenuiflorum são biocidas efetivos frente a Aedes aegypti, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus? Hipótese nula: os óleos e as nanoemulsões de tetradenia riparia ou óssimo tenuiflorum não são biocidas efetivos frente a Aedes aegypti, E. coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Hipótese alternativa: os óleos e as nanoemulsões de tetradenia riparia ou óssimo tenuiflorum são biocidas efetivos frente a Aedes aegypti, E. coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Para tanto, o principal objetivo foi avaliar a efetividade biocida dos óleos essenciais e das nanoemulsões de tetradenia riparia e óssimo tenuiflorum contra Aedes aegypti, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. E objetivos específicos foram analisar a composição química dos óleos essenciais das espécies de tetradenia riparia e óssimo tenuiflorum, desenvolver nanoemulsões contendo os óleos essenciais das espécies, realizar a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais, determinar o valor do equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido para os óleos essenciais das espécies, avaliar a atividade físico-química das nanoemulsões contendo óleos essenciais de tetradenia riparia e óssimo tenuiflorum, avaliar a atividade inseticida dos óleos essenciais das nanoemulsões de tetradenia riparia e óssimo tenuiflorum em Aedes aegypti, avaliar a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais das espécies e, por último, avaliar a toxicidade oral aguda das nanoemulsões contendo óleos essenciais das espécies. A primeira espécie escolhida foi Tetradenia riparia, que é popularmente conhecida como falsa mirra.
Tem como característica botânica ser um arbusto nativo da África, com folhas verdes brilhantes, em forma de coração com a margem dentada. Popularmente usada contra angina, dores de cabeça, dermatoses e febre. Seu potencial farmacológico se dá pela atividade antimicrobiana, antitumoral, analgésica e inseticida. A outra espécime escolhida foi Ocimum tenuifloro, popularmente conhecido como manjericão santo. Ele é um arbusto pequeno, com folhas pequenas, cheiro forte e agradável. Tem flores com coloração púrpura. Popularmente usada contra bronquite, asma brônquica, malária, disenteria, doenças dérmicas e também pincadas de inseto. Seu potencial farmacológico se dá por atividade antioxidante, inseticida, antimicrobiana, antidiabético e anti-inflamatório. O Aedes aegypti, ele é um mosquito culicídio de origem da África, porém atualmente ele já é encontrado em todas as regiões antrópicas, tropicais e subtropicais. Tem um comportamento cosmopolita e busca sempre locais adequados com umidade e temperatura. Seu ciclo de vida é uma holometabolia, ou seja, ele sofre uma metamorfose completa, normalmente em torno de 5 dias. Inicialmente sua fase de ovo, que passa por 4 instans de fase larval, seguida da fase de pupa e, por fim, sua fase adulta. Uma das características do Aedes aegypti é o fato dele ser um dos transmissores das doenças virais com maior importância epidemiológica, que são elas chikungunya, dengue, zika e febre amarela. O uso de inseticidas químicos é uma das estratégias mais usadas nas ações de controle para mosquito, adultos e larvas. Ao decorrer dos anos, vários inseticidas foram utilizados, como organoclorados, organofosforados e carbamatos, piretroides, reguladores de crescimento de inseto. Contudo, com o passar do uso, foi ligado um alerta, pois observou-se que ocasionava poluição ambiental, intoxicação em humanos e também resistência bioquímica, fisiológica, comportamental e metabólica no inseto. Inicialmente, as larvas eram combatidas com o uso do piriproxifeno, porém os estudos mostraram resistência a esse inseticida, então atualmente se usa o espinosad. Com relação à fase adulta, ele era antigamente combatido com o malantium, que é o fumacê. Porém, também o inseto já tem resistência a esse inseticida, então atualmente se usa o Cielo ULV. Outro organismo de importância epidemiológica são as bactérias, que têm como característica o fato de serem unicelulares, procariontes, sem núcleo diferenciado e reproduzem-se através de divisão binária. Com relação à patogenicidade, elas podem ser potencialmente patogênicas, podendo causar doenças por 2 mecanismos principais: invasão e inflamação. E tem como fatores de virulência toxinas e enzimas, causando assim infecções em humanos e animais. Uma das formas de classificar as bactérias se dá através da coloração de Gram. Esse é um método que diferencia as bactérias em função da diferença entre as paredes celulares, onde as bactérias gram-negativas possuem uma camada delgada de peptidoglicano, ficando na coloração vermelha, como é o caso da Escherichia coli e da Pseudomonas aeruginosa, enquanto que as bactérias gram-positivas, elas acabam retendo o corante e ficam na coloração roxa por terem uma camada bem espessa de peptidoglicano, como é o caso da Staphylococcus aureus. Para combater os micro-organismos, utiliza-se de antimicrobianos, que têm a capacidade de inibir diversas formas, a parede celular, as proteínas, os ácidos nucleicos e por aí vai. Entre os antimicrobianos, temos as classes dos antibióticos, que são aquelas substâncias sintéticas ou químicas produzidas por micro-organismos que têm a capacidade de inibir a reprodução ou de destruir bactérias por meio da interferência em várias vias metabólicas. Contudo, as bactérias elas são organismos vivos que podem sofrer mutações. Essas mutações são fontes de variabilidade genética que viabilizam os processos de adaptação ao meio. Porém, uma das principais variações fenotípicas consequentes das mutações é a resistência a drogas.
o que ocasiona a presença de micro-organismos multidroga resistentes. Esses micro-organismos garantem o êxito dos processos infecciosos por mais tempo, anulando o efeito de muitas drogas ou tornando o tratamento tóxico, com alta taxa de mortalidade, traçando assim uma preocupação epidemiológica. As nanoemulsões, elas podem ser uma solução para a insolubilidade e volatilidade dos óleos essenciais. E tem como definição o fato de serem emulsões com gotículas menores que 200 nanômetros, transparentes, com reflexo azulado e cineticamente estáveis. Além disso, tem como característica o fato de poderem aumentar a área superficial, controlar a liberação, ampliar a interação com o meio, diminuir a dose e aumentar a estabilidade do composto encapsulado, incrementando a solubilidade em água de substâncias pouco solúveis, como é o caso dos óleos essenciais. A formação das nanoemulsões pode ocorrer por intermédio de técnicas de baixa energia, onde tem a emulsificação espontânea com solventes orgânicos, ou técnica de inversão de fase sem aquecimento, que foi a escolhida por esse trabalho. Do outro lado, temos as técnicas de alta energia, como exemplo, alta pressão, microfluidizadores e ultrassônicos. Para atingirmos nossos objetivos, as seguintes metodologias foram empregadas. Inicialmente, o material vegetal ele foi coletado e levado para o IEPA, que é o Instituto de Pesquisa Científica do Amapá, para identificação, e as essicatas do material foram preparadas pelos técnicos do IEPA, onde ficam exemplares para incorporação da coleção. Uma parte do material coletado ele foi seco em estufa a 100 graus Celsius por 2 horas e colocado em equipamento do tipo Cleavage para obtenção dos óleos essenciais através do método de hidrodestilação. A identificação dos constituintes desses óleos essenciais obtidos anteriormente, ele foi realizado através de cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas, onde a identificação dos constituintes é realizada através da comparação dos índices de Colbert com o dos espectros de massa de cada substância na literatura. Para a preparação das nanoemulsões, esses óleos foram submetidos aos métodos de baixa energia com inversão de fase sem aquecimento, onde colocou-se a relação do óleo e surfactante na proporção 1:1 e diferentes valores de equilíbrio hidrófilo-lipófilo foram usados para cada óleo, variando de 10 a 16, resultando em algumas amostras de nanoemulsão de tetradimir, riparia e também nanoemulsão de ósimo, tenor e floro. Essas amostras elas foram colocadas em um equipamento chamado Zetasizer Nano e aferiu-se a estabilidade dessas moléculas para que fosse eleita uma amostra de cada um mais estável, através dos parâmetros de diâmetro hidrodinâmico, índice de polodispersão e potencial zeta. A atividade antimicrobiana aconteceu partindo-se de uma cultura estoque em meio Miller-Hilton, onde, após a ativação inicial, a cultura foi renovada e a concentração ajustada para 2 vezes 10 a sétima. Os óleos foram solubilizados em água estéril, deionizada com 4% de DMSO na concentração de 1.000 microgramas por ml. A avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais aconteceu por meio do teste de microdiluição em placa de 96 poços de fundo U. Para tanto, as bactérias ajustadas em meio MHI foram colocadas em contato com esses óleos essenciais previamente diluídos, incubados em placas, incubados na estufa a 37 graus Celsius e em seguida feita a leitura do espectrômetro na absorvância de 620 nanômetros, para determinar a MIC, que é a concentração inibitória mínima, que foi estabelecida como sendo a menor concentração do óleo essencial teste, capaz de inibir visualmente o crescimento bacteriano. Para determinar o MBC, que é a concentração bactericida mínima, utilizou-se placas de Petri, contendo meio MHI-AGA, onde foi estabelecido como sendo a menor concentração
do óleo essencial, capaz de inibir completamente o crescimento microbiano nas placas de Petri após 24 a 48 horas de incubação. Atividade larvicida e pulpicida. As substâncias testes, no caso o óleo essencial e as nanoemulsões, elas foram previamente avaliadas inicialmente nas concentrações de 100 a 500 microgramas por ml. Os testes eles foram realizados em triplicatas com 25 pulpas ou 25 larvas colocadas em beckers contendo a substância diluída. O controle positivo foi uma solução aquosa de 5% de DMSO e o controle negativo foi o BTI comercial. Após 24 a 40 horas de exposição, as larvas e pulpas mortas foram contabilizadas, sendo consideradas como mortas aquelas que não foram capazes de alcançar a superfície. Atividade ovicida. Ele se dá a partir dos resultados de CL50 e CL90 da atividade larvicida, onde essas concentrações, tanto do óleo quanto da nano, de tetradenia riparia e de ósimo tenofloro, foram colocadas em beckers para que fosse possível a imersão de 30 ovos de Aedes aegypti durante 20 segundos. Após esse período, os papéis de filtro contendo esses 30 ovos foram secos durante 10 minutos. Em seguida, colocado em placas de Petri contendo água destilada suficiente só para cobrir os ovos. Esse tratamento foi feito com 10 repetições. Após 24 horas de exposição e durante 10 dias, realizou-se a contagem das larvas eclodidas, considerando como inviáveis os ovos que após 10 dias não apresentaram eclosão de nenhuma. Atividade toxicológica oral aguda. A atividade toxicológica oral aguda se deu através de um estudo com camundongos da linhagem Wix nos músculos, pesando entre 35 a 42 gramas. O experimento foi conduzido durante 14 dias, sendo no dia 1 os animais separados no grupo G1, grupo controle, e G2, nanoemulsões de tetratenia riparia, e G3, nanoemulsão de ósimo tenofloro. Cada grupo continha 3 machos e 3 fêmeas. As nanoemulsões desenvolvidas foram solubilizadas em água e administradas por via oral por meio de gavagem em doses de 2.000 mg por quilograma. E os animais foram observados no intervalo de 30, 60, 120, 240 e 360, ocorrendo a observação comportamental e o exame clínico sistemático. Nos dias 1, 4, 10 e 13, esses animais foram pesados, e durante os 14 dias de experimento foi verificada a quantidade de água e ração consumidos. No último dia, o 14º, esses animais foram sacrificados em câmara de CO2, seus órgãos removidos, pesados e encaminhados para análise histopatológica. A análise histopatológica, inicialmente, foi feita através da fixação em formalina tamponada com 10% por 48 horas, seguida de uma desidratação em uma bateria de álcools, diafanização em xilol, impregnação e inclusão em parafina. Esses blocos foram cortados em micrôtomos numa espessura de 5 micrômetros. Lâminas foram preparadas e coradas com hematoxilina e analisadas e fotografadas em microscópio. Análise estatística. Os dados foram organizados em médias e desvio padrão. No caso dos testes com Aedes aegypti, os ensaios de bioatividade CL50 e CL90 foram avaliados através da relação dose-resposta em regressão Probit, utilizando o software SPSS. As diferenças que apresentaram p-valor menor do que 0,05 foram consideradas estatisticamente significantes. E na atividades antimicrobianas, o teste Honeywell ANOVA, com buferrone pós-teste, com o auxílio do programa GraphPad Prisma, e as diferenças que apresentaram p-valor menor do que 0,01 foram consideradas estatisticamente significantes. O primeiro artigo resultante desse trabalho
tem como título Composição e bioatividade do óleo essencial de tetradenia riparia em bactérias patogênicas Aedes aegypti e avaliação toxicológica em músculos, cujo objetivo foi determinar a composição química do óleo essencial extraído de tetradenia riparia, testar a atividade antimicrobiana desse óleo, preparar, caracterizar e realizar o balanço hidrófilo-lipófilo da nanoemulsão de tetradenia riparia, testar a atividade inseticida contra larvas, pulpas e ovos de Aedes aegypti, tanto na versão do óleo essencial quanto na versão da nanoemulsão, e também realizar a toxicidade aguda da nanoemulsão em organismo não alvo. Os resultados obtidos foram: através da identificação em cromatografia gasosa, verificou-se que os compostos majoritários desse óleo é o óxido de aromadendrino, com 23,43%, e o isogeraniol, com 8,58%. Além disso, esse óleo rendeu em torno de 0,42%. De acordo com os trabalhos anteriormente publicados, os autores verificaram que a composição do óleo ele pode ter óxido aromadendrino, farzenol, dronabinol, fenchona como principais constituintes. Essas diferenças nas quantidades e nas qualidades em estudos anteriores aos nossos provavelmente se dá pela época da colheita, a diferença nas condições geográficas e também nos fatores ambientais. Atividade antibacteriana mostrou os seguintes resultados: valores de MIC para S. aureus 125 e MBC 250, valores de MIC para E. coli 250 e MBC 500, valores de MIC para Pseudomonas aeruginosa 250 e MBC de 1000 microgramas por ml. Autores como Gazin já tinham testado a atividade microbiológica do óleo essencial de tetradenia riparia e encontraram resultados de MIC que variaram entre 7 e 31 microgramas por ml. E eles atribuíam esse resultado à composição de monoterpeno, como fenchona, de terpenos caluculeno e também ao farzenol. Outros estudos também exibiram notória atividade microbiana, com valores menores e iguais que 2.000 mg por ml, frente a S. aureus e Klebsiella pneumoniae. E também esses autores eles propuseram que as atividades devem ser devido à composição do óleo rico em monoterpenos, diterpenos e sesquiterpenos. O desenvolvimento e análise das nanoemulsões mostrou que as nanoemulsões preparadas no equilíbrio hidrófilo-lipófilo de 15,5 foi a mais estável, uma vez que ela apresentou um tamanho médio de partícula que variou de 100,93 no dia 0 a 81,12 no dia 21 e o potencial zeta de menos 20 no dia 0 a menos 44 no dia 21. Esses resultados mostraram também que, visualmente, a nossa nanoemulsão ela possuía uma coloração branca leitosa com reflexo levemente azulado. Não observava-se separação de fases ou qualquer parâmetro que indicasse instabilidade na formulação. Também possuía um reflexo azulado, que é uma característica chamada de efeito Tyndall, e representa o parâmetro de estabilidade cinética. A nossa nanoemulsão de tetradenia riparia, ela apresentou estabilidade com diâmetros de cutícula abaixo de 170 nanômetros e com distribuição monomodal de tamanhos de gotícula. Com relação aos testes com Aedes, atividade larvicida mostrou atividade larvicida maior que 50% nos valores de 400 microgramas por ml no óleo essencial e 51,2 na nanoemulsão, com CL50 de 411 microgramas por ml do óleo essencial e 196 da nanoemulsão frente à fase larval do Aedes. Frente à fase pulpicida, os resultados foram de 500 para o óleo essencial e também de 500 para a nanoemulsão.
estabelecendo-se como Cl50 após 48 horas, concentração de 507 para o óleo essencial e de 452 para a nanoemulsão. Já o resultado para a atividade ovicida mostrou uma alta concentração de Cl50, 1570 para o óleo e 1297 para a nano. Esses resultados mostraram que a nano e o óleo são capazes de inibir a atividade de eclosão do Aedes aegypti, causando mortalidade no fase larval e pulpicida, com melhores resultados nos testes da nanoemulsão. Contudo, o óleo essencial ele apresentou elevadas taxas de Cl50 e Cl90, sendo considerado assim uma baixa atividade contra Aedes aegypti. Outros trabalhos também já tinham testado e verificado que ela não tinha uma atividade tão efetiva, como é o caso do trabalho de Tiago, 2017. Ele viu que tinha uma atividade moderada frente a larvas e pulpas de Aedes aegypti. Com relação aos resultados da toxicidade oral aguda, mostraram que machos possuíam sintomas de toxicidade como reflexo corneal e as fêmeas tremores, porém sem diferença estatística entre o consumo de água e ração entre o grupo testado e o grupo controle, nem diferença estatística entre os pesos dos órgãos no grupo da nano e o grupo controle. Porém, em relação à avaliação histopatológica, observou-se o seguinte: não tinha nenhuma alteração nem no coração, nem no pulmão, porém, tem alteração no fígado, onde foi observado vacuolização citoplasmática, e principalmente tem alteração no rim, onde observou-se alteração causada por uma degeneração glomerular e também uma obstrução tubular. Partindo disso, concluiu-se que o óleo essencial de Tetradania riparia tem um ótimo rendimento, tem como óxido de aromadrendeno o seu composto majoritário, possui uma efetiva atividade antimicrobiana. Com relação à atividade inseticida, ela tem uma baixa propriedade. Porém, os resultados com nanoemulsão são melhores do que com os óleos essenciais. Esses resultados demonstram o potencial dessa espécie no desenvolvimento de antimicrobianos naturais e possivelmente um inseticida natural, principalmente na forma de nanoemulsão. Além disso, a nano apresenta baixa toxicidade com algumas alterações histopatológicas. O próximo artigo ele foi intitulado como Composição Química Antimicrobiana dos Óleos Essenciais de Ósimo Tenuifloro e Desenvolvimento de Nanoemulsão Inseticida contra Aedes aegypti. Esse trabalho teve como objetivo determinar a composição química do óleo essencial de Ósimo Tenuifloro, testar a atividade antimicrobiana do óleo essencial contra cepas patogênicas, preparar, caracterizar, realizar o balanço hidrófilo-lipófilo da nanoemulsão de óleo essencial de Ósimo Tenuifloro, testar a atividade inseticida contra larvas, pulpas e ovos de Aedes aegypti, tanto do óleo quanto da nano, e também verificar a toxicidade aguda da nanoemulsão de Ósimo Tenuifloro em organismos não alvo. Os resultados obtidos foram: na identificação dos compostos, observou-se como compostos majoritários o estragole com 28,35 e o linalol com 31,31. Normalmente, o eugenol é que é encontrado na literatura como princípio ativo majoritário em Ósimo Tenuifloro. Contudo, também tem trabalhos que mostram o linalol como composto majoritário. Essa diferença provavelmente se dá devido à localização geográfica desse material coletado. Atividade bacteriana. Ósimo Tenuifloro possui uma ótima atividade antimicrobiana, com baixas concentrações de MIC e MBC.
onde MBC de 125, MIC de 125 para áureos e concentração de 500 microgramas por ml como MBC. E. coli possui MIC de 31,25 e MBC de 125. E Pseudomonas aeruginosa, MIC de 31,25 e MBC de 500. Alguns estudos já testaram também a atividade antimicrobiana de Osmium tenonifloro. E realmente ela tem uma efetiva ação, principalmente contra bactérias e fungos, quando comparada com outras plantas. Tendo o SIM variando entre 700 e 800 para gram positivas e 1.400 a 1.700 para gram negativas. Com relação ao desenvolvimento das nanoemulsões, aquela que possui o HLB, equilíbrio hidrófilo-lipófilo, de 11, formado pelo tensoativo polisorbato 80 e SPAM 80, foi a considerada mais estável, pois ela apresentou um tamanho médio de partícula que variou de 162 no dia 0 a 160 no dia 21 e um potencial zeta de menos 34 no dia 0 e menos 35 no dia 21. Geralmente, os sistemas de nanoemulsões mistos, eles são mais eficazes em um único tipo de emulsificante. O tamanho mínimo da partícula no nosso trabalho ficou em torno de 160 nanômetros, o que é considerado uma boa nanoemulsão, pois a definição de nanoemulsão é que são sistemas cineticamente estáveis, dispersos de pequenas gotas de dois líquidos immiscíveis, com um tamanho médio de gota de 20 a 200 nanômetros. Com relação aos resultados de Aedes aegypti. Nessa tabela é possível verificar que as concentrações de 40 microgramas por ml conseguiu inibir mais do que 50% dessas larvas. E na concentração de 20 microgramas por ml, a nanoemulsão também conseguiu inibir mais do que 50% dessas larvas, sendo estabelecida as concentrações de 34,5 do óleo essencial como CL50 e 23,47 da nanoemulsão como CL50 frente à atividade larvicida. Já em relação à atividade pulpicida do óleo essencial de Osmium tenonifloro, observou-se que a concentração de 80 microgramas por ml tem a ação maior do que 50% com relação ao óleo e à pulpa, e na concentração de 56,8, e na concentração de 20 microgramas por ml, a nanoemulsão também consegue inibir mais do que 50% dessas pulpas, sendo estabelecido como CL50 do óleo essencial para atividade pulpicida, a concentração de 51,28 e da nanoemulsão a concentração de 18,77. Com relação à atividade ovicida, o óleo essencial apresentou um valor de CL50 de 631 e a nanoemulsão CL50 de 146. O uso desses óleos puros em água comprovou que o óleo essencial de Osmium tenonifloro ele consegue inibir a eclosão de larvas em atividade ovicida, causa mortalidade de Aedes em seus estágios larval e pulpal, com resultados aprimorados nos testes das nanoemulsões. As nanoemulsões têm forte atividade larvicida quando comparado ao óleo essencial de Osmium tenonifloro. As análises de cromatografia revelou alguns metabólitos biologicamente ativos essenciais com propriedades inseticidas muito fortes, como é o caso do linalol, que já é considerado um método alternativo e eficaz em combate ao Aedes aegypti. Com relação aos resultados do teste de toxicidade oral aguda, observou-se o seguinte: a nanoemulsão de Osmium tenonifloro não causa nenhum sintoma tóxico, nem em machos nem em fêmeas.
Também não ocasiona nenhuma diferença estatisticamente significante no consumo de água e de ração. Também não apresentou nenhuma diferença estatística da nanoemulsão frente aos camundongos com relação ao peso dos órgãos, como coração, fígado, rim e pulmão. Em relação à análise histopatológica, coração, pulmão e rim não apresentam nenhuma alteração. Foi possível observar alteração no fígado, que é uma esteatose. Porém, essa alteração ela não tem nenhum efeito tóxico, pois continua funcionando normalmente o fígado, apesar dessa hipertrofia. Sendo assim, as conclusões desse artigo foram que o rendimento do óleo essencial de Osmium tenoflora ele foi satisfatório quando comparado aos dados da literatura. Foi possível identificar linalol como o composto majoritário do óleo essencial de Osmium tenoflora. O óleo essencial possui atividade antimicrobiana contra bactérias testadas. Em relação às atividades inseticidas, mostrou potentes propriedades larvicidas, ovicidas, pulpicidas, tanto no óleo quanto da nano. Esses resultados demonstraram que a espécie tem um potencial para o desenvolvimento de inseticidas naturais e antimicrobianos, além de não ser considerado tóxico a nanoemulsão no teste de toxicidade oral aguda, nem ocasionar alteração em órgãos vitais. No entanto, mais pesquisas são necessárias nesta área para isolar os compostos eficientes. Diante disso, as conclusões que tiramos desse trabalho foram as seguintes. O rendimento do óleo essencial de Osmium tenoflora e Tetradenil riparia, elas foram satisfatórias. Foi possível identificar os compostos majoritários de ambas as espécies, com dados que corroboram com a literatura. Além disso, os óleos essenciais possuem atividade antimicrobiana contra as bactérias testadas. Contudo, o óleo essencial de Osmium tenoflora apresenta valores de MIC e MBC em concentrações mais baixas e com maior atividade em bactérias gram-negativas. Em relação às atividades inseticidas, o óleo essencial de Osmium tenoflora e a nanoemulsão de Osmium tenoflora mostraram ser potentes propriedades larvicidas, ovicidas e pulpicidas, enquanto o óleo essencial e a nanoemulsão de Tetradenil riparia mostraram baixa atividade inseticida. Além de não serem considerados tóxicos, a nanoemulsão de Osmium tenoflora no teste de toxicidade oral aguda não altera e nem compromete nenhum órgão vital. Porém, a nanoemulsão de Tetradenil riparia possui uma baixa toxicidade, alterando o funcionamento dos rins. No entanto, mais pesquisas serão necessárias nesta área para isolar os compostos eficazes para verificar os mecanismos de ação do óleo essencial de Tetradenil riparia e de Osmium tenoflora. Aqui temos algumas das referências utilizadas no desenvolvimento desse trabalho. Como anexo, nós temos a aprovação do Comitê de Ética para o uso em animais. Aqui o capítulo de livro que foi publicado intitulado Composição Fitoquímica e Atividades Biológicas do Óleo Essencial de Tetradenil riparia. E o meu agradecimento. Eu agradeço a toda a minha família, em especial ao meu marido Helder, por todo o apoio durante todo esse processo. Agradeço ao meu filho Henry, que tem sido
a minha fortaleza e a minha resiliência. Agradeço as 3 mulheres da minha vida, a minha mãe Marlíbia, a minha irmã Yasmin, a minha sobrinha Luana, por todo o apoio, carinho, ajuda, e em especial aos meus 3 tios, que presencialmente ou à distância me ajudaram muito com o meu filho, a tia Meire, a tia Sandra e o tio Evandro. Agradeço também ao Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, especialmente a professora Sheila, que me deu a oportunidade de entrar no programa, de fazer esse doutorado. Agradeço os alunos que passaram durante esses 4 anos de doutorado, em especial os meus colegas, que são mais do que colegas, são meus anjos da guarda, os meus amigos, o Alex, a Rosane, o Ridley e a Débora. Sem eles não seria possível a conclusão dessa tese. Agradeço também aqueles amigos que passaram pela minha vida, da faculdade, também aqueles que ainda continuam, como a minha prima Adila, o Madison, a Jéssica, e os meus amigos de trabalho, que é o Gabriel e a Pamela. E também os órgãos de fomento que é a FAPEAP, a Bionorte, a CNPq e a Unifap. Meu muito obrigada.